galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Game Shark, esse programa que passa de segunda a sexta-feira aqui na Loading. E no programa de hoje a gente tem um tema no mínimo especial. Não precisa nem jogar videogame para conhecer o game que a gente vai destacar agora. E na verdade não é só um jogo, é quase uma lenda do mundo dos joguinhos. Uma bola amarela, fantasmas coloridos e um labirinto. Conhece? É claro, meus queridos, que eu tô falando de Pac-Man. Isso porque 2020 não é um ano qualquer para o nosso comilão, já que ele completou 40 aninhos de idade. Um dos personagens de videogame mais antigos já criados. Então vamos lá em um mergulho nas águas do passado para relembrarmos a história do Come Come. Lá em 1980, no dia 22 de maio, os primeiros arcades de Pac-Man eram testados. O jogo foi oficialmente lançado no Japão apenas em julho do mesmo ano e nos Estados Unidos em outubro. Criado por Toru Iwatani e produzido pela Namco, o jogo foi inovador no mercado dos arcades e fliperamas. Em um nicho cheio de jogos de alien e tiro, Pac-Man chegou com o objetivo de ser uma experiência para todos, que qualquer pessoa pudesse se divertir ao jogar. Bom, a gente já sabe que essa proposta deu mais do que certo. Uma curiosidade sobre o Iwatani foi que a inspiração para o personagem aconteceu em um momento que ele estava comendo uma pizza. E aí, quando ele pegou o primeiro pedaço, ele olhou e visualizou o design do personagem que a gente já está familiarizado. Se você conhece Pac-Man, então tá ligado em como é o gameplay do jogo. Mas, para quem nunca jogou, vamos relembrar. Como falei, o game é baseado em você se alimentar enquanto foge de fantasmas em um labirinto, e é basicamente isso. Mas foi o suficiente para revolucionar toda a indústria dos games. O criador, Iwatani, já falou em inúmeras oportunidades sobre suas principais inspirações para desenvolver o jogo. Na época, com apenas 25 anos de idade, ele disse que se inspirou em programas de TV como Gasparzinho, Tom e Jerry e até Popeye. E do Popeye acho que você já pode ter até entendido a referência. No desenho, o personagem comia espinafre para ficar mais forte e enfrentar seus inimigos. Para os criadores do Pac-Man, isso os inspirou a criar um dos principais mecanismos do game, em que você encontra pílulas de energia pelo labirinto. Ao comer, você fica instantaneamente mais forte e consegue comer os fantasmas. Uma boa inspiração, né? Outra inovação da equipe de devs na época foi codificar um algoritmo diferente para cada fantasma que tenta caçar você no jogo. Assim, cada fantasminha ganharia uma personalidade diferente, indo atrás de você de maneiras distintas, fazendo parecer algo completamente aleatório. E aliás, você sabia que eles tinham nomes? Blink é o vermelho, Pink é o rosa, Ink é o azul e Clyde é o laranja. E só pra gente ter noção do sucesso, só em moedas usadas nos arcades dos Estados Unidos, Pac-Man rendeu $1 bilhão. Uma curiosidade que poucos sabem também é que Pac-Man não era o nome do jogo quando foi lançado. Inspirado em uma onomatopeia regional, o jogo chegou ao Japão com o nome de Puckman. Na Terra do Sol Nascente é utilizada a expressão paco-paco, que é normalmente usada para representar a ação de quando alguém está comendo alguma coisa. Inclusive, Iwatani teve que demonstrar como ele queria o barulho do Pac-Man comendo aos desenvolvedores de sons do jogo. O jogo teve o nome alterado quando chegou nos Estados Unidos. A palavra Puck por lá pode ser facilmente trocada por um palavrão. E assim mudaram o nome para que conhecemos hoje. Durante o desenvolvimento, o jogo quase ficou sem a trilha sonora e os barulhos que tanto estamos acostumados. Os efeitos sonoros tiveram que ser uma das últimas coisas adicionadas ao game. E aproveitando o clima de comemorações, até foi criado um site oficial para o Pac-Man. Afinal, não é todo dia que a gente vê um game completando 40 anos, né? As comemorações foram extensivas durante todo o ano. Para entrar no clima de quem está fazendo 4 décadas de vida, Pac-Man resolveu ressaltar a importância de uma vida saudável. Para isso, a marca lançou uma corrida que durava quase 6 meses. Qualquer um podia se inscrever entre março e abril. Quem completasse 40 milhas corridas ou caminhadas até setembro ganhava um prêmio para celebrar o ano especial. Além desse evento incrível que rolou durante o ano, foram lançadas várias músicas usando samples dos sons do jogo original.
Isso rendeu um álbum inteiro com 2 discos disponibilizados para o público. E para aqueles que gostam bastante de ter colecionáveis ou itens dos jogos favoritos em casa para mostrar que é muito fã, rolaram muitos produtos inéditos de Pac-Man em 2020. Em parceria com a Puma, foi lançado um tênis exclusivo e limitado, lindíssimo com a temática da franquia. Pac-Man também ganhou uma linha de action figures, roupas, jogo de tabuleiro, jogo de cartas e mais. E para fechar essa parte que dói no nosso bolso, o melhor produto que eles poderiam ter lançado foi um mini arcade comemorativo. E além de adorável, ele é completamente jogável. E não foram só as celebrações oficiais que rolaram, até música foi feita em homenagem ao nosso comilão. A banda Gorillaz lançou uma música com o nome do jogo e um videoclipe todo temático e inspirado no game. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o Game Shark. Fica com a gente! Você piscou e o Game Shark tá de volta! Olha, eu sei bem que muita gente só conhece o Pac-Man original, mas o que a gente vai falar agora é da variedade de games que a franquia acumulou ao longo desses 40 anos. Depois do sucesso de Pac-Man, como era chamado no Japão, foi lançado Miss Pac-Man em 1981. O jogo era basicamente igual ao antecessor, só que dessa vez a protagonista era uma versão feminina do já conhecido personagem. Quanto à gameplay, nada de especial foi acrescentado, somente o sistema capaz de gerar mudanças nos labirintos entre as fases. A franquia continuava fazendo sucesso e no ano seguinte a Namco lançou Super Pac-Man, que foi um ponto de mudança na série. Agora os pontinhos que Pac-Man comiam eram frutas e para abrir novas salas você tinha que comer chaves espalhadas pelo labirinto. Além disso, você podia comer um item especial que transformava você no Super Pac-Man, que basicamente torna o personagem invencível por um tempo. Um ano depois, em 83, um novo game chamado Pac-Man Paul era lançado. Ele introduziu um novo personagem ao universo, o Mil, que mudou a dinâmica da jogatina ao mover as frutas pelo labirinto. Em 84, a Namco fez uma mudança que colocou o Pac-Man em novos rumos. Em Pac-Land, você assume o papel de Pac-Man mais uma vez e tenta ajudar uma fada perdida a voltar para sua terra. Numa jornada com animações que deram vida aos personagens, você mais uma vez tem que fugir e batalhar com os fantasmas. Depois de 3 anos sem novidades, a Namco lançou Pac-Mania, um jogo que revolucionou os padrões do primeiro game. Dessa vez, sua missão era novamente sair comendo por um labirinto e fugir de fantasmas, mas com gráficos tridimensionais. Em Pac-Mania é possível até mesmo pular por cima dos fantasmas ao invés de só ter que mudar de caminho. Mais anos se passaram e em 1994, o primeiro jogo de puzzle da franquia foi lançado. Em Pac-Panic, seu objetivo é evitar que os blocos caindo do céu empilhem, no melhor estilo Tetris. Já em 95, com o mercado dos videogames super consolidado, Pac-In-Time foi lançado como um jogo de plataforma com mais de 50 fases. Nele você é jogado no passado e tem que conseguir voltar ao presente, enfrentando obstáculos e, é claro, fantasmas. Para celebrar a longevidade do personagem em 1999, a Namco lançou o primeiro jogo de ação e aventura 3D da franquia. Pac-Man World é uma experiência dividida em fases em que você tem que achar e salvar seus amigos capturados. E chegando em 2000, quem resolveu dar as caras novamente é a Miss Pac-Man, no jogo Miss Pac-Man Maze Madness. São mais de 180 labirintos 3D em que você mais uma vez foge de fantasmas enquanto resolve desafios e restaura a paz em Pac-Land. E é a partir daí que as coisas ficam meio malucas. Com os avanços tecnológicos dos videogames, Pac-Man lançou muitos jogos dos mais variados estilos de 2000 até hoje. Nesse período, a saga Pac-Man World ganhou mais 2 jogos para surpresa de muitos. E a franquia também decidiu apostar em jogos de corrida com Pac-Man World Rally e Pac-Man Kart Rally. Em 2001 também rolou uma coleção de jogos da franquia para o Game Boy. E depois de sair do arcade para os videogames, o próximo alvo de Pac-Man era o celular. E é claro que não dava para uma das principais franquias dos games ficar de fora dessa.
Desde então, tem pelo menos 20 jogos mobile do Come Come disponíveis para você jogar. Pac-Man Geo é um dos mais recentes. Disponível desde outubro desse ano, você pode jogar uma versão do Pac-Man original, mas os labirintos são em mapas do mundo real, usando localizações que existem de verdade. Irado, né? A Namco lançou também nesse ano um Battle Royale de Pac-Man. Pac-Man Mega Tunnel Battle reúne 64 jogadores em vários labirintos ao mesmo tempo, no maior estilo de Tetris 99. Bom, realmente dá pra dizer que tem Battle Royale de quase tudo. Agora a gente vai dar um pause no Come Come pra chamar o quadro do Mais Geek de hoje. O que você tem pra gente aí, Jeff? Fala aí, Bruna, pessoal Bruna. do Game Shark, como é que vocês estão? Hoje a gente aqui pelo Mais Geek vai falar de um novo lançamento aí da Raw Fury, uma produtora nova, né, aí meio ativamente pesada aí no mercado atualmente, com bons lançamentos, sim, né? Com grandes coisas. Esse aqui é um jogo de estreia desse estúdio espanhol. Que é o Call of the Sea. Exatamente. Não sei se é muito minha praia, o Max vai me dizer agora, na verdade, porque esse eu realmente não conheço. O Jeff não é muito fã de Walking Sim, eu gosto, eu acho que quando o foco é a narrativa, tem grandes é um jogos. Walking Simulator? Não é. Assim, a primeira impressão sim, porque é daquele tipo de jogo em primeira pessoa e tal, que a gente joga com uma personagem chamada Nora, que ela tem uma doença e o marido dela, um expedidor, que foi atrás da cura. Se passa ali no começo do século passado, então ele tem aquele quê de aventuras de descoberta, que vai a terras distantes atrás de uma cura dita milagrosa para esse problema. E aí, assim, a princípio me fez pensar nisso. Será que esse jogo vai ser 100% focado em narrativa, como é, por exemplo, um What Remains of Edith Finch ou um Gone Home, mas ele tem quebra-cabeças muito complicados. Desculpa, eu tô rindo. É porque toda vez que o Max vem com um jogo com esse nome bizarro, algum nome bizarro, ele já olha pra minha cara e fala, mano, esse é o jogo que ele não vai gostar. É tipo esse, né, What Remains of Edith Finch. Que pra mim é um dos jogos da geração passada, um dos meus jogos favoritos da vida, e Proteus, que ainda vai ter aqui um programa especial. Um bate-papo só de Proteus, assim. Mas, geração Proteus. Assim, eu confesso que eu realmente não me interesso muito por esses Walking Sim. Eu gosto de ver pontinhos rodando na tela e pelo que eu tô vendo... Você dá pontuação, né? Cara, eu quero ver o jogo sendo jogado e entregando alguma coisa. E, assim, qual é a entrega do Call of the Sea? Assim, essencialmente, ele é simples nos controles. Aquela perspectiva em primeira pessoa, que você tá nessa ilha paradisíaca Polinésia. Então já é um cenário interessante de ser explorado. O começo, a primeira cena é justamente um sonho dela, com uns dizeres que lembram, por exemplo, Lovecraft. Inclusive, é uma das grandes inspirações para a criação desse jogo, porém não tem nada de terror. Tem ali coisas bizarras nessa ilha, mas é interessante pontuar isso. Por conta de seres ancestrais que controlam esse lugar e tiveram uma influência nesse pedaço da espécie humana e tal. E aí surgem os quebra-cabeças. Isso que eu ia perguntar. Então quer dizer que a história meio que é tão importante quanto o gameplay no focado nesse lance de puzzle, de quebra-cabeças pra você. E tem uns que você fica empacado, que você precisa se debruçar em anotações que você encontra ali da expedição que passou por lá, do marido dela que passou por lá, que ela tá atrás dele, afinal de contas. E varia entre algo simples, de você pegar um item, você meio que seguir um mapa, alguma caça ao tesouro, e até umas bem elaboradas, bem difíceis, que você precisa, inclusive, tirar foto de coisas. Não precisa guardar a informação de antes. Ela tem um diário, e no diário tem muita coisa que ela anota. E você pode voltar e... Sim, a qualquer momento você aciona esse diário, é super útil, mas não é aquela dificuldade nível The Witness, que pra mim é o jogo de quebra-cabeça mais difícil que existe. Sim, concordo. Eu diria que ele tá no meio termo, assim. Tem momentos que podem até ser frustrantes por conta dessa dificuldade, mas eu acho que ele é bem acessível, ele tá bem traduzido pro nosso idioma, que é imprescindível pra você acompanhar um jogo de narrativa e resolver esses quebra-cabeças. Sim. E ele é instigante, assim. Eu, pelo menos, fiquei ali naquela ilha e fiquei deslumbrado com uma intervenção dessa civilização, algo, por assim dizer, alienígena até certo ponto. Então, ele é legal nesse ponto e sei lá, ele compete a esse tanto de jogo que tem saído nesse sentido, né, que foca na narrativa, que pode ou não trazer outros elementos, nesse caso aqui, que é o que eu acho que te interessaria, traz o quebra-cabeça. O quebra-cabeça. Mas ele é... Assim, relacionado à gameplay, você não tem nada de plataforma, essas coisas? Não tem, não. Só serve pra explorar, é quase não é, mas meio Lá vem. Um point and click. Olha, ele encaixaria nessa categoria. Porque eu tô vendo o que você tá me dizendo e eu entendo todo o lance do quebra-cabeça, o lance de ir ali, fazer uma coisa, anotar, pegar, olhar o diário, voltar pro diário, fazer isso, fazer aquilo. Isso me parece muito mais não um Walking Simulator, mas um
point and click. Tudo saiu do Myst ali, é o grande grande Myst. Tudo vem daí, mas eu acho que ele se encaixaria perfeitamente nesse gênero de jogo, com essas características. Eu acho que quem é muito fã de point and click também pode experimentar o Call of the Sea, e quem gosta muito dessas histórias interativas, que não deixa de ser também, vai ter ali uma certa dificuldade para resolver esse ou aquele quebra-cabeça, mas eu recomendaria para quem curte narrativa, para quem curte point and click e walk and sim. E a parte que você mais gostou do jogo? Só pra galera fechar, porque eu realmente não tenho uma... São esses sonhos dela. Os sonhos? Porque são os sonhos que ela diz respeito muito da doença dela, né? E por que ela tem essas manchas na pele e o que acontece com ela, né? E se existe uma solução, existe uma cura para isso? Ou é algo muito mais intrínseco à pessoa? Algo tipo que tá lá dentro, lá no âmago e não tem como mudar? Entendi. Olha não só. É bem uma cura, é uma solução. Pra você descobrir isso só jogando Call of the Sea pela Raw Fury. Exatamente. Totalmente português. Exatamente. Então, é só texto. Localização só de texto em português. Sim. Então é isso. De volta pra você, Bruna, com mais Game Shark. Valeu, Bruna. Tchau. Calma aí, não vai embora. O Game Shark vai para um rápido intervalo e já volta. Se você já jogou Pac-Man, sabe que é bem difícil bater os disputadíssimos high scores, que são os recordes de pontuação no jogo. Nas décadas de 80 e 90, havia grandes competições para ser o dono das maiores pontuações nos fliperamas. E com o Pac-Man não era diferente. Porém, tem um cara que levou o game para um outro nível. Billy Mitchell, dos Estados Unidos, foi o primeiro jogador a descobrir que Pac-Man teria um final. E quando eu digo primeiro é porque ele conseguiu chegar no final do jogo antes dos próprios desenvolvedores. E você pode se perguntar, como Pac-Man tem um final se o jogo não tem história? Na verdade, Billy levou a máquina de Pac-Man ao seu limite. O jogo não tem memória suficiente para mais do que 255 níveis. Ele conseguiu ser o primeiro jogador a conseguir jogar uma partida perfeita, que é como o feito é chamado. Para atingir 3.333.360 pontos, é necessário não perder nenhum ponto e comer tudo que há em cada um dos 255 labirintos. Um erro e não tem mais como você atingir o high score perfeito. Em uma máquina do jogo, você leva algo entre 4 a 5 horas jogando. Imagina ficar de pé jogando Pac-Man por todo esse tempo? Coragem! E falando de recordes, o próprio game tem um recorde mundial reconhecido pela Guinness World Records. Em 2005, Pac-Man recebeu o título de jogo de arcade mais bem sucedido pela façanha de ter vendido quase 300 mil máquinas em menos de 7 anos. Outro recorde mundial que hoje é segurado pelo Pac-Man é de ser o personagem de videogame mais antigo que é ativo até hoje. Esse recorde foi recebido pelo criador do personagem, Toru Iwatani, em 2016. Na época, nosso Come tinha apenas 36 aninhos. E vale lembrar que a diferença de idade entre a criação do Pac-Man e do Mario, que era conhecido na época como Jumpman, é de apenas 1 ano e 2 meses. O único personagem que poderia desbancar a bola amarela seria o Super-Homem. O herói aparece em videogames desde 1978 e foi criado em 1938. Porém, o Guinness decidiu dar o título para o personagem de Toru Iwatani por ter sido criado especificamente para videogames, diferente do Super-Homem. Depois de todo o sucesso da franquia, o Pac-Man ganhou algumas adaptações para desenho animado. Vamos com o nosso repórter Gabriel Benzi para relembrar ou descobrir as animações que deram vida ao personagem. O nosso querido Pac-Man nasceu sem uma história por trás do personagem. E foi só com o crescimento da franquia que novos jogos começaram a ter um background para o universo criado pela Namco. Mas o que poucos sabem é que o Come já ganhou 2 séries animadas para a televisão. Você já viu alguma? Meu nome é Gabriel Benzi e a partir de agora vamos passear pelo mundo dos desenhos animados de Pac-Man. A primeira série foi lançada logo após o primeiro jogo estourar pelo mundo. Em 1982, Pac-Man chegava nas TVs dos Estados Unidos. 2 temporadas foram produzidas e transmitidas na ABC. E assim o desenho deu vida ao mundo de Pac-Man. Ambientado em uma Pac-Land cheia de estruturas esféricas, o programa tinha como personagens principais a família de Pac-Man. A senhora Pac-Man, esposa do personagem principal, seu cachorro Chomp Chomp e até o gato de Pac aparecem na série. O enredo de todos os 44 episódios das 2 temporadas eram completamente inspirados no jogo base,
em que diariamente Pac-Man e sua família tinham que enfrentar e derrotar os fantasmas Blink, Ink, Pink, Clyde e Sue. Os fantasmas, velhos conhecidos do game, são comandados por Mesmeron. O vilão era um mago que tinha como único objetivo achar e roubar as pílulas de energia que dão os poderes para Pac-Man derrotar os fantasmas. Pac-Man. That's me. Pac-Man. Oh, I must have those power pellets. Oh, find me the power pellet bonus. Depois dessa primeira produção, Pac-Man só foi voltar para as TVs em outro século. Em 2013, Pac-Man e as Aventuras Fantasmagóricas chegavam nas TVs ao redor do mundo inteiro, transmitido pela Disney XD. Dessa vez, a animação rola no Mundo Pac, e agora Pac-Man e dois amigos estão estudando na escola de labirinto. E de repente, Pac, sem querer, liberta os fantasmas que agora vão aterrorizar o Mundo Pac. Mas o que é um diferencial desse desenho para os jogos é que Pac agora tem os fantasmas ao seu lado. Blink, Ink, Pink e Clyde ajudam Pac-Man na luta contra os fantasmas para colocar a ordem no mundo. The Pac is back, goes chomping at his feet. Pac's our hero, Pac just can't be beat, yeah! Pac-Man yellow, Pac extreme, he's a chowing down machine. Yup, monster goons, and only one can stop him. Pac-Man rules! The Pac is back, goes chomping at his feet. Pac's our hero, and Pac just can't be beat. Inclusive, vale ressaltar que essa série inspirou a produção de uma sequência nova de jogos para o personagem. Foram 2 games lançados com o mesmo nome da animação. Mas e aí? Conta pra gente com a hashtag GameShark se você já viu alguma das séries animadas de Pac-Man. E olha, ver a Bruna falando tanto do Come Come me deu até fome. Então devolvo pra você e vou aproveitar para fazer um lanche. Tem pizza aí, produção? E aí, você já assistiu a alguns dos desenhos? Porque eu mesmo sabia que eles existiam, mas eu nunca tinha visto. E não é só na TV que o personagem apareceu. Pac-Man já teve algumas aparições e referências nas telonas. Sua estreia no cinema foi em um filme de 1983 chamado Joystick, que falava sobre arcades e videogames no geral. No filme, máquinas de Pac-Man aparecem e o personagem também. Em 2012, o personagem apareceu no filme da Pixar Detona Ralph. Outra aparição que você provavelmente conhece foi em Pixels. O filme foi lançado em 2015 e contava com o personagem e a aparição especial do criador Toru Iwatani. Inclusive, para o lançamento do filme, a Sony preparou uma surpresa especial que rendeu um recorde mundial. Para celebrar a estreia e o aniversário de 35 anos da franquia, mais de 350 pessoas se juntaram vestidas de amarelo, formando uma imagem gigante do Pac-Man. E além de filmes e séries, já vimos que o personagem ganhou várias homenagens em músicas recentes. Mas muito antes do Gorillaz, a dupla Buckner e Garcia lançou um hino para o game. Em 1981, no auge da febre do jogo, a música Pac-Man Fever foi lançada e chegou até no top 10 da Billboard. E esse ano, para comemorar os 40 anos do jogo, o grupo se reuniu virtualmente para tocar a música. Depois de reviver esse hino de música, o GameShark vai chegando ao fim. Mas antes de ir, conta aí pra gente como o Pac-Man marcou a sua vida. É só usar a hashtag GameShark nas redes sociais, beleza? Um beijo, tchau!